O ar escaldante distorcia a paisagem, transformando o horizonte em uma miragem tremulante. Uma nuvem de poeira e sal, levantada por um vento implacável, subia lentamente, revelando uma figura solitária que lutava para avançar. Cada passo era uma batalha, um desafio contra a própria natureza do deserto Danakil. A temperatura infernal de 50 graus Celsius zombava de qualquer tentativa de progredir. O solo, rachado e sedento, parecia sugar a energia a cada toque, enquanto a falta de água era uma ameaça constante, um lembrete cruel da fragilidade humana naquele ambiente hostil. Era como se o próprio deserto, o verdadeiro antagonista aqui, tentasse expulsar qualquer invasor, qualquer um que ousasse perturbar sua paz brutal. O explorador, um pesquisador em geologia e vulcanologia, sentia cada músculo do corpo protestar. A exaustão era imensa, a dor lancinante, mas no rosto marcado pelo sol e pelo sal, um sorriso seco teimava em aparecer. Não era um sorriso de alegria, mas de pura, obstinada determinação. Ele não cederia. A fúria da terra, embora avassaladora e implacável, apenas alimentava uma determinação ainda mais feroz dentro dele. Cada gota de suor, cada fibra de dor, reforçava seu propósito. Ele estava ali para entender, para desvendar os segredos de um dos lugares mais extremos e estranhos do planeta. E não seria o calor, a sede ou a vastidão desoladora que o fariam recuar. Sua família, embora preocupada, sempre apoiou essa paixão pela ciência, mesmo que isso significasse enfrentar perigos tão reais quanto o chão sob seus pés. Os especialistas haviam avisado. Relatos de temperaturas insuportáveis, gases tóxicos e a instabilidade geológica eram constantes. A burocracia para obter permissões, a busca por guias experientes e a aquisição de equipamentos especializados geraram frustração. Cada obstáculo parecia uma barreira intransponível, testando a resiliência do explorador e de sua equipe de apoio. Mas ele persistiu. A paixão pela ciência e a curiosidade insaciável eram as forças motrizes, empurrando-o para frente, passo a passo, através daquele inferno na terra. De repente, um brilho estranho no horizonte capturou sua atenção. Uma anomalia em meio ao nada, um ponto de luz que parecia chamar, prometendo tanto desgraça quanto uma revelação inimaginável. O coração do explorador acelerou. O que seria? Mais uma ilusão do deserto ou algo real? Algo que justificaria cada sacrifício, cada gota de suor, cada momento de dúvida. Era uma promessa, um enigma a ser decifrado. Ele ajustou a mochila nos ombros, o olhar fixo naquele ponto distante, e continuou sua marcha, impulsionado por uma mistura de medo e excitação. O deserto Danakil ainda tinha muito a revelar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. A jornada até o deserto Danakil não começou com a bravura que agora o impulsionava, mas com a curiosidade insaciável de entender um dos lugares mais extremos do planeta. Antes de sentir o sal e a poeira na pele, a vida do explorador era marcada por anos de pesquisa em geologia e vulcanologia. Ele passava seus dias em laboratórios e bibliotecas, longe da hostilidade de Danakil, imerso em um mundo de dados e teorias. A rotina era metódica. Estudos de mapas topográficos detalhados, análises de dados de satélite que revelavam as nuances da crosta terrestre e a preparação meticulosa de equipamentos de campo, que um dia seriam testados no limite. Morava em um apartamento modesto, em uma cidade universitária, cercado por pilhas de livros e artigos científicos que preenchiam cada canto. As paredes eram forradas com diagramas geológicos e fotografias de paisagens vulcânicas, um lembrete constante de sua paixão. A família, embora sempre preocupada com os riscos inerentes à sua vocação,
Apoiava sua paixão pela ciência, mesmo que isso significasse vê-lo partir para lugares onde poucos ousariam ir. Eles entendiam que essa era sua missão, seu propósito. O desejo de testemunhar naquilo em primeira mão, de tocar suas rochas e sentir seu calor, colidia com os avisos de especialistas e as dificuldades logísticas. Relatos de temperaturas insuportáveis, que podiam fritar um ovo em minutos, gases tóxicos que exigiam respiradores especiais e a instabilidade geológica da região, com seus vulcões ativos e terremotos frequentes, eram constantes. Cada nova informação sobre os perigos apenas aumentava a tensão. A burocracia para obter permissões, um labirinto de documentos e autorizações governamentais, parecia um obstáculo tão intransponível quanto as montanhas de sal. A busca por guias experientes, que conhecessem cada trilha e cada perigo oculto, era um desafio à parte. A aquisição de equipamentos especializados, desde trajes de proteção térmica até sistemas de comunicação via satélite, gerava frustração pela complexidade e pelo custo. Cada obstáculo, cada não recebido, parecia uma barreira intransponível, testando a resiliência do explorador e de sua pequena equipe de apoio. Houve momentos em que pensou em desistir, em se contentar com os dados de satélite e os relatórios de outros. Mas a curiosidade era mais forte. As tensões acumuladas não eram apenas externas. A pressão de conciliar o financiamento da expedição com a pesquisa acadêmica, que exigia publicações e aulas, criou noites sem sono e momentos de dúvida profunda. O explorador se via muitas vezes acordado no meio da noite, refazendo orçamentos e cronogramas, questionando se tudo valeria a pena. Pequenos atritos com a equipe de apoio surgiram devido à intensidade da preparação. Horários apertados, decisões difíceis e o estresse constante de se preparar para um ambiente tão extremo cobravam seu preço. Discussões sobre a melhor rota, a quantidade de água a levar ou a prioridade de certos equipamentos eram frequentes, mas sempre superadas pela compreensão mútua do objetivo maior. A solidão da pesquisa, antes um refúgio onde podia mergulhar em seus pensamentos sem interrupção, começou a pesar. A grandiosidade do desafio de Danakil se revelava em sua plenitude e a mente do explorador, antes focada em cada detalhe científico, agora oscilava entre a excitação da descoberta e o medo do desconhecido. Ele sabia que estava prestes a pisar em um lugar que mudaria sua perspectiva para sempre. O brilho no horizonte agora parecia não apenas um convite, mas um espelho para suas próprias expectativas e medos. Era a hora de ir além dos livros e enfrentar a realidade. Após semanas de preparação exaustiva e uma viagem árdua, a equipe finalmente alcançou a depressão de Danakil. A visão era de outro mundo, algo que nenhuma foto ou vídeo poderia capturar. Lagos ácidos de cores vibrantes, misturando tons de verde esmeralda, amarelo intenso e laranja enferrujado, pareciam pinturas abstratas na paisagem. Formações de sal que se erguiam do chão pareciam esculturas alienígenas, cristalizadas em formas que desafiavam a lógica, pontiagudas e hipnotizantes. Ao longe, vulcões expelem gases sulfúricos, criando plumas que tingiam o céu de um amarelo doentio. O ar era denso, pesado. O cheiro de enxofre era constante, impregnando roupas e memórias. E o calor era esmagador. Uma presença física que envolvia cada parte do corpo. O explorador, tomado por uma mistura de admiração e apreensão, percebeu que toda a teoria e preparação, todos os mapas e dados de satélite não se comparavam à realidade brutal e magnífica que se desenrolava diante de seus olhos. Era mais do que ele imaginara. Um novo objetivo surgiu em sua mente, transcendendo a mera pesquisa geológica. Ele queria documentar não apenas a geologia, mas a resiliência da vida e da cultura afar que prosperavam neste ambiente hostil,
um povo que havia se adaptado a condições que a maioria consideraria inabitáveis. Os dias seguintes foram de exploração intensa, revelando segredos geológicos e biológicos que desafiavam as expectativas. A equipe testemunhou a extração artesanal de sal pelos Afar, um trabalho ancestral que se mantinha inalterado há séculos. Sob um sol impiedoso, homens e mulheres cortavam blocos de sal do chão, empilhando-os cuidadosamente, um testemunho da tenacidade humana. Era um balé de força e tradição, realizado em condições que testariam os limites de qualquer um. Mas a maior surpresa veio dos lagos ácidos. A equipe descobriu uma surpreendente vida microbiana, organismos que floresciam em ambientes que deveriam ser estéreis. No final, uma descoberta inesperada coroou a expedição. Uma nova espécie de arqueobactéria, perfeitamente adaptada a condições extremas de acidez e temperatura. Essa descoberta tinha implicações profundas para a astrobiologia, sugerindo que a vida poderia existir em planetas com atmosferas e condições anteriormente consideradas inóspitas. A expedição, que começou como um desafio pessoal do explorador, culminou em uma contribuição científica significativa, validando anos de esforço, noites sem sono e sacrifício. O deserto da Anaquil, antes percebido como um adversário implacável, tornava-se agora um mestre, ensinando lições valiosas sobre a vida e a adaptação. A expedição terminou com o retorno da equipe exausta, mas transformada. As cicatrizes físicas, como as queimaduras solares e a pele ressecada, e as mentais, como as lembranças do calor sufocante e do cheiro de enxofre, permaneceram. No entanto, a experiência forjou um novo entendimento sobre a fragilidade e a força da vida na Terra. As descobertas foram publicadas em algumas das mais prestigiadas revistas científicas, gerando reconhecimento e abrindo novas portas para a pesquisa do explorador. Ele, agora com uma perspectiva renovada, continuou seus estudos, mas com um respeito ainda maior pela natureza e pela tenacidade humana. O deserto da Anaquil não é apenas um lugar, é um lembrete vívido de que os limites da vida são mais vastos e surpreendentes do que imaginamos.